Então hoje eu começo com vocês, pode dar um grauzinho para baixo aí, Gabriel, no som. Eu começo com vocês aqui no Carreiras, eu começo com vocês a parte geral. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro um plano geral do módulo, para vocês saberem o que nós vamos abordar e o que nós não iremos abordar com vocês nessas 6 aulas, 18 horas. E eu tenho sempre com os meus alunos, estou vendo aqui alguns ex-alunos aqui presentes, né? Eu sempre tenho alguns combinados, tá joia? Então, já que a aula é de Direito Civil, nós vamos ter alguns contratos, né? Alguns acordos que vocês terão ou não que aderir para que a nossa disciplina fique uma disciplina bem fácil, bem tranquila e que vocês possam efetivamente aprender. Esse é o nosso método de trabalho, aprendizado, ou para muitos, reaprendizado, tá joia? Não é dica de cursinho, tem gente que fala, estou fazendo cursinho. Não, é Supremo, porque Supremo não é cursinho, né? Supremo é uma escola de educação, onde a gente foca no aprendizado. Quando fala cursinho, parece que é cantar musiquinha, passar macete, né? O Supremo não trabalha assim, vocês têm visto isso aí ao longo dos anos. Então, vocês estão numa escola de formação, ou numa escola, como a gente gosta de falar, de reaprendizagem, em especial da nossa ciência social, que é o direito. Então, coloca na tela, vamos falar do plano geral desse módulo, quem quiser anotar aí, vamos lá. Primeiro ponto que nós vamos trabalhar com vocês, lógico, é o ponto mais relevante do direito como um todo, que é o estudo da gente, né? Das pessoas naturais. Então, nós vamos falar de personalidade, capacidade, de morte, de ausência e de direitos da personalidade nesse primeiro ponto. Eu devo gastar aí 2 a 3 aulas só para tratar da pessoa natural, dada a sua importância. Para quem está focado em concurso público, esse é, sem a menor sombra de dúvidas, o ponto do direito civil que mais é cobrado em provas. Tudo quanto é prova que cai direito civil, cai questão sobre pessoas naturais, seja de promotor, de juiz, de defensor, de procurador, de delegado. Qualquer concurso jurídico que você fizer, que for cobrado direito civil, vai estar lá, pessoa natural, como primeiro ponto, e sempre tem questão. Não é aquela questão, não é aquele ponto da matéria que está presente apenas no edital. Ele efetivamente se faz presente também nas questões de prova. O segundo ponto que eu vou trabalhar com vocês, em especial as alterações mais recentes, a pessoa jurídica. Eu não vou ficar adentrando nas questões de direito empresarial, porque os professores de empresarial trabalham muito pessoa jurídica com vocês ao estudar as sociedades empresariais, mas eu vou dar uma palhinha sobre pessoa jurídica também, que, vamos ser sinceros, não é um ponto que é da predileção das bancas examinadoras. Se você pegar questões de concurso antigo, você vai ver que cai muito pouco pessoa jurídica, verdade seja dita, e nós temos que utilizar da melhor forma o nosso tempo. Terceiro ponto, esse cai bastante. Terceiro ponto do nosso plano do módulo, de parte geral, é o estudo do domicílio, que é uma questão bem legalista, meros conceitos que estão na lei, mas que espalham a sua importância não apenas pelo direito civil, mas pelo direito como um todo, entre todos os ramos do direito. Depois vamos falar dos bens, o objeto das relações jurídicas, trabalharmos as classificações trazidas pelo nosso Código Civil e a importância dessas classificações, e vamos terminar o nosso módulo falando de fatos jurídicos. Aí nós vamos abordar negócio jurídico, o ato que não é negócio, o ato não negocial. Vamos trabalhar ainda a prescrição e a decadência, atos ilícitos. Nós vamos deixar para o módulo de responsabilidade civil pela pertinência temática. Fechou? Então esse é o plano geral do módulo, é o que nós trabalharemos com vocês nessas 6 aulas de parte geral. Agora, vamos lá. Aquela pergunta-chave para a gente começar a reconstruir. Como é que você estuda direito civil? Muita gente, ainda hoje, traz aquela concepção de que direito civil é chato, é uma matéria enfadonha, é uma matéria com pouca adrenalina, é uma matéria que, ao contrário do penal, por exemplo, que muita gente gosta, não é uma matéria vocacionada à violência. O direito civil é uma matéria vocacionada à liberdade. Esse é o ponto. Só que a maioria das pessoas, ainda hoje, enxergam o direito civil
sob um prisma eminentemente tradicional. Porque muitas das vezes a formação de vocês que estão me assistindo na faculdade no que toca ao estudo do direito civil é uma formação que se debruça, que se baseia no Código Civil. Tem muita gente que me pergunta, você dá aula de Código Civil? Não. Eu dou aula de Direito Civil, que é algo muito mais abrangente. O Código Civil é o principal instrumento de estudo do direito civil. Mas o direito civil hoje, ele está muito além do que o mero estudo do Código Civil. Nós temos as legislações extravagantes, nós temos a própria Constituição, nós temos a jurisprudência dos tribunais, nós temos várias posições doutrinárias, nós temos estudos de interdisciplinaridade de direito civil com outras disciplinas, como, por exemplo, o próprio direito penal, o direito processual civil, o direito processual penal, o direito administrativo, o direito do consumidor, o direito empresarial e por aí vai. Mas eu sempre bato numa tecla que, fugindo de memes bestas e infantis de internet, civil é melhor do que penal, penal é melhor do que civil. Isso é coisa de retardado, né? Não tem outra palavra. Quando você começa a ter esse tipo de pensamento, é porque você não entendeu nada do que é o direito. Você acredita que direito é uma mera decoreba, onde aquilo que eu gosto mais é mais fácil de decorar, aquilo que eu gosto menos é mais difícil de decorar, né? Vamos quebrar esses paradigmas, tá bom? Se tem uma coisa que eu me orgulho muito, nesses 20 anos de sala de aula em curso preparatório que eu tenho, completo agora em junho, 20 anos de preparação para concurso, Prof. Bruno, uma coisa que eu me orgulho bastante é desconstruir essa imagem do direito civil na cabeça das pessoas. Muita gente fala isso comigo todo dia. Ah, Bruno, com você direito civil ficou mais fácil. Ah, Bruno, com você eu aprendi direito civil. Ah, Bruno, você me colocou uma releitura do direito civil. E eu começo exatamente por isso. Se você muda o seu jeito de estudar a matéria, você começa a compreender ela de uma forma diferente, ela começa a ficar mais interessante, ela começa a ficar mais viva, mais agradável, consequentemente mais importante, e aí acontece o milagre do quê? Do aprendizado. Olha, Bruno, estou fazendo 10 em 10, estou fazendo 9 em 10, estou tirando 8 em 10, que é o que nossos alunos ultimamente têm feito, 8, 9 e 10 em prova de concurso de direito civil. Duvido que eu chego lá. Vai chegar. Porque você não vai mais decorar direito civil. Você vai entender o porquê o instituto é construído daquela forma. Qual é a função? Para que ele serve? Qual é a aplicabilidade dele? Aí na hora que chegar na prova, pode vir do jeito que vier, que você vai matar no peito a bola, vai amortecer e vai acertar. Perfeito? Então, vamos começar a desconstruir essas opiniões bobas aí. Eu odeio civil. Você não sabe estudar muitas vezes a matéria. Então, primeira coisa, para de tentar agir como uma criancinha mimada, que quer decorar as coisas para falar para a mamãe que aprendeu decorado. Tá? Vamos deixar essa parte da sua imaturidade de aprendizado lá atrás. Vamos entender que todos nós somos adultos e quando a gente se depara com qualquer instituto, nós temos que, muito mais do que meramente gravar um conceito que a doutrina dá, que a lei dá, é entender o que está por detrás daquele conceito. E aí você consegue começar a dar os seus próprios conceitos. Você pode perguntar, como é que você chama mesmo? Rubens, Ô Rubens, já foi nosso aluno, né, Rubens? Ô Rubens, se você me perguntar, cara, qualquer conceito de qualquer tema de direito, eu vou conseguir te responder. Fodão. Não é isso, cara. É porque eu não vou puxar na minha memória está tão treinada, minha cabeça está tão treinada, que eu não puxo na minha memória as palavras certas para explicar aquilo. Eu vou explicar com base no que eu entendo que é aquilo. Mesmo que eu não lecione. Então você fala, Bruno, o que é licitação? A licitação é um procedimento. Você começa a puxar uma decoreba, né? Não, peraí, licitação serve para quê? Bom, ela serve para permitir contratações com o poder público. O poder público ele vai ter critérios para essa contratação. Essa contratação vai ter que atender, então, requisitos impostos na lei. Há hipótese que não tem como licitar, então a gente fala de dispensa ou de inexigibilidade. Então, cada tipo de contratação vai desafiar uma modalidade de procedimento. Cara, só com base nessas coisas que estão na minha cabeça, eu nunca dei aula de licitação, eu consigo aqui falar um conceito de licitação assim na lata. A licitação é um procedimento administrativo
para que seja feita contratações ou alienações pelo poder público, respeitando os princípios da administração pública. Ué, saiu. Eu posso não ter dado o conceito que a Maria Silvia traz, que o Celso Antônio traz, que é lógico, é muito mais rebuscado, mas algum conceito sai. Por quê? Porque eu não busquei na minha cabeça o que está decorado de licitação, eu busquei na minha cabeça para quê que aquele instituto serve. Qual é a função daquele instituto? Se você começar a raciocinar tudo o que você aprende, não sob o prisma do que é, mas pelo prisma do para que serve, qualquer prova que você fizer, você sabe explicar aquilo. Prova oral você sabe explicar, porque prova oral é uma conversa com o examinador. Você vai saber explicar aquilo. Então, primeira coisa, tela, para estudar direito civil, esqueçam os conceitos. Vai ser raro eu falar de um conceito aqui para vocês, mas vai ser muito comum eu falar por que aquele instituto foi feito. Para que o legislador trouxe aquele instituto naquele ponto da disciplina. Ok? E aí nós vamos construir algo que é essencial, que é o quê? Tchau, decoreba. Seja bem-vindo, raciocínio. Raciocínios jurídicos. É assim que a gente aprende. Ok? Segundo, para você aprender qualquer disciplina do direito, não apenas do direito civil, tá? Você tem que compreender bem a parte principiológica. Repito, não é decorar princípio. É compreender bem a parte principiológica. Porque é a partir dos princípios que vem o quê? Os raciocínios sobre a disciplina. Vamos puxá-lo no penal. Qualquer lesão a bem jurídico pode ser considerado crime? Não. Nem toda lesão a bem jurídico vai ser considerada crime. Eu tenho uma série de etapas para afirmar que determinada conduta é uma conduta criminosa. Então, no direito penal, eles fazem a estrutura jurídica do crime. Os alemães criaram a ideia de um conceito tripartite de crime, ou seja, como um fato típico, ilícito e culpável. Então, não é qualquer lesão a bem jurídico que vai se configurar como sendo crime. Eu vou ter que perpassar por cada um desses degraus. O degrau da tipicidade, o degrau da ilicitude, o degrau da culpabilidade, para, ao final, responder se aquela conduta é ou não, configura ou não, crime. Mas quando eu faço essa análise, vários desses pontos vão ser raciocinados a partir da incidência de princípios. Então, se eu pensar na insignificância, olha, uma lesão insignificante a um determinado objeto jurídico tutelado pela norma penal. Ah, foi ali e furtou uma bala. Furto de uma bala no supermercado. Espera aí, qual que é o valor desse objeto? Qual foi o prejuízo patrimonial que a vítima sofreu? Houve violência ou grave ameaça? Ah, não, então aqui é cabível a aplicação do princípio da insignificância. Ok? Ah, será que isso é papel do direito penal? Lá na Polícia Federal, em vários inquéritos, eu relato inquéritos com base em princípios. Sim. Espera aí, esse tipo de conduta aqui não é alcançado pelo direito penal. Não é que não haja uma irregularidade na conduta. Há irregularidade na conduta, mas isso deve ficar no plano do direito administrativo. O servidor que cometeu esta ilicitude, ele deve sim ser punido, mas não no campo criminal. Ele deve ser punido onde? No campo do direito administrativo. Ou no campo das reparações civis. Ou seja, se ele agiu mal, não necessariamente o servidor público agir mal configura crime. Muitas vezes vai faltar o dolo. Muitas vezes não tem crime culposo para aquele tipo de situação. Então, eu vou resolver aquela parada no direito administrativo e no direito civil. No direito administrativo, ele sofrendo as punições administrativas. No direito civil, a administração pública entrando com a ação de reparação para a recomposição dos danos que aquele servidor causou. Só que as pessoas só querem o quê? Penal. Me dá o penal. Não, eu não preciso disso. Se eu for minimamente inteligente e jurista, eu sei que o direito penal é premido pelo princípio da intervenção mínima. Então, se você aprende os princípios de uma disciplina,
analisar as regras que compõem aquela disciplina vai fazer muito mais sentido, vai ter muito mais lógica. Você não vai raciocinar a partir da regra, você vai raciocinar a partir daquilo que está antes da regra, que é o princípio que fundamentou a sua existência. Então, se você é fraco na parte principiológica, de penal, de processo, de civil, de administrativo, você é fraco na matéria, porque você não tem as conexões mentais necessárias para raciocinar, para entender as teses, para entender os julgamentos. Perfeito? Eu, quando me formei e fui estudar para concurso, os meus primeiros 4, 5 meses de estudo para concurso, de todas as matérias, foi só de estudo de princípio. Eu não estudei nada além de princípio. Na época, qualquer princípio de qualquer matéria que você me perguntasse, eu discorria páginas para você. Porque eu sabia que se eu estivesse formando uma base boa, o resto ficaria ridiculamente fácil. Mas hoje a gente vive a fase de que as pessoas querem entender o último julgamento do STF, sem nunca ter estudado o tema, sem nunca ter parado para estudar a parte principiológica, sem entender a tese que está por detrás daquele julgamento. As pessoas querem só saber o resultado final. O Chiquinho tem uma expressão muito boa, né? O jornalismo jurídico. É como se fosse uma manchete de jornal. Você não sabe nada, você nem leu a reportagem. Você nem sabe se a manchete tem a ver com a reportagem, mas você gravou. Você gravou que aquilo é daquele jeito. E foda-se o resto. Não está nem aí. Então nós temos que quebrar essa cultura que vem sendo criada bastante sobremaneira no mercado de concurso. A gente precisa quebrar isso. E raciocinar por princípios é a melhor forma. E esse é um problema do direito civil. Há muitos anos eu diagnostiquei isso. Na aula de penal, a primeira, a segunda aula de penal é sempre uma aula de princípios. Na aula de processo penal também. Na aula de administrativo também. Na aula de civil não. Se eu perguntar quais são os princípios do direito civil, tem gente que vai falar, tem princípios do direito civil? Nem sabia. Se você não aprende os princípios da matéria, como é que você vai aprender a raciocinar? Como é que você vai entender? Nós vamos trabalhar isso com vocês. Terceiro, raciocine o direito civil com base na lógica do dia a dia e da razoabilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Não existe, tá? Não existe uma disciplina do direito mais vivenciada por vocês do que o direito civil. O direito civil, eu costumo dizer, é a sua vida. Quer você queira, quer você não queira. Ah, eu adoro penal, mas penal é a sua vida? Você é do crime? Né? Não é. Né? Não é. Não é. Assim, normalmente não é. O direito civil é, sem dúvida, a disciplina do direito que mais influencia e está presente no seu dia a dia. Basta você ter o quê? Olhos de civilista. E parece uma bobeira, né? Uma piada, mas não é. Porque se você tiver um olhar atento, você vai começar a raciocinar a matéria com fatos que estão no seu entorno o tempo inteiro. Vocês só estão aqui hoje, sentados em casa e no presencial assistindo a minha aula, porque celebraram um contrato. Um contrato de prestação de serviços educacionais. Vocês se formaram na faculdade ou estão se formando porque também celebraram esse mesmo tipo de contrato. Você se alimenta porque você celebra contratos. Você se transporta porque você celebra contratos. Você é oriundo de um núcleo familiar, a maioria das pessoas. Muitos aqui estão construindo o seu próprio núcleo familiar. Teve uma pandemia agora, quantas pessoas, infelizmente, a gente conhece que faleceram e deflagraram episódios de sucessão de bens. Né? Todos aqui moram em algum local, imagino eu. Né? Ou seja, você tem posse de bens. Todos vocês têm roupas, não tem ou não? Assim está meio difícil. Tem roupa, então você tem posse desses bens. E da maioria deles, além de posse, você tem também propriedade desses bens.
Muitos de vocês sonham com a casa própria, ter o seu próprio cantinho para morar, seja comprando uma casa, seja alugando essa casa. Não é um sonho? Não é ou não é, gente? Quer morar com o pai até 60 anos de idade? Né? Não, pelo amor de Deus, não vejo a hora. Ou seja, tudo isso é direito civil. Tudo isso. Muitos sonham ser pais, mães, né? Em se casar, em viver em união estável, em união afetiva, em constituir uma sociedade empresária, ser sócio de algum negócio, empreender, gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza, gerar tributo. Né? Eventualmente, vocês podem ser vítimas, né, de alguma conduta indevida por parte de um terceiro. Nós vamos pensar na responsabilidade civil. O tempo todo a gente se depara com situações que são situações regulamentadas pelo direito civil. Hoje eu cheguei em cima da hora aqui na aula. É raro eu chegar em cima da hora, eu chego sempre muito antes. Mas porque teve um acidente de carro. Na hora que eu passei pelo acidente, o que eu falei? Responsabilidade civil. Quem é a vítima aqui? Quem é o autor do dano? Qual vai ser a extensão do pagamento da indenização que haverá de ser feita? Será que esse cara perdeu a chance de obter uma situação mais vantajosa em virtude desse acidente de trânsito? Você começa a pensar tudo ao seu redor com base no direito civil. E o direito civil, por que eu coloquei isso? Ele é o direito, coloca na tela, da razoabilidade. O direito civil, ele odeia situações que sejam de iniquidade, situações absurdas. Todo mundo já ouviu falar aquela máxima, né, que a virtude, ela não está nos extremos. A virtude está no meio do caminho, a virtude está no meio termo. As pessoas mais felizes que você conhece na sua vida, um pouco de terapia coletiva, normalmente são pessoas equilibradas. Já perceberam isso? Pessoas desequilibradas, ou elas estão extremamente felizes ou extremamente tristes. Eu amo demais, eu odeio demais. É ou não é? As pessoas que você vai conhecendo ao longo da vida que são mais bacanas e gostosas de conviver, são aquelas que conseguem manter a vida dentro de um equilíbrio. E para muitos a felicidade está nesse equilíbrio, é verdade ou não é? O direito civil é o direito da felicidade. O direito civil não curte extremos. O direito civil gosta de situações razoáveis, de situações em que haja conciliação, onde o interesse de todos seja resguardado. Então, o direito civil não vai resguardar o credor em detrimento do devedor. Não, o direito civil vai querer o quê? Resguardar ao mesmo tempo os interesses do devedor e do credor. Então, se houver inadimplemento, ele protege o credor. Mas se houver cobrança abusiva, ele protege quem? O devedor. Então, se você conseguir sair dos extremos, você já consegue raciocinar direito civil. Aquelas posições antigas, né? Ah, a ex-mulher sempre vai ter uma pensão maravilhosa se o cara tiver dinheiro. Calma lá, o direito civil evoluiu e vem decidindo já há mais de 10 anos que ex-mulher não é profissão. A Rivane deve falar isso com você em alimentos. Se a pessoa tem condições de trabalho, o pensionamento devido pelo ex-marido ou pelo ex-companheiro, ou vice-versa, né? Pela ex-companheira, pela ex-mulher, ao cara que não é muito afeto ao trabalho e que com ela conviveu muito tempo, né, Rubens? Há de ser o quê? Provisório, temporário, passageiro, até a pessoa se reerguer e tocar sua vida, salvo situações em que há uma vulnerabilidade escancarada, uma deficiência, uma doença ou coisas que o valem. Isso é uma prova, dei 2 provas aqui, uma de alimentos e uma de obrigações, que o direito civil não curte os extremos. O direito civil curte o quê? Situações de razoabilidade. Então, isso numa prova de civil é um puta gatilho. Porque vai ter questão na prova de civil que você vai falar o quê? Isso está muito extremado. Isso está muito radical. E o direito civil não é o direito do radicalismo. O direito civil é o direito da razoabilidade. O direito civil é o direito do equilíbrio. Então, Rubens, você está lá fazendo uma questão, você fala, lembrei de Pedro Bruno, velho, isso aqui está muito exagerado, está muito radical, não cola. Agora, quando você olha a questão, faz esse teste, pega umas questões de direito civil, vocês vão ver que as questões estão mais bem redigidas, mais equilibradas, mais suaves. Normalmente é o gabarito.
Ah, então eu já vou embora, essa dica já me serviu de tudo. É assim. Você não vai se apaixonar pelo extremo. Você vai no meio do caminho ali, não, essa aqui está razoável, as palavras estão bem colocadas, olha, está conciliando os interesses. Possivelmente é esse o gabarito. Pimba, é o gabarito. É impressionante, cara. É impressionante. Tá bom? Então, vamos raciocinar com base no dia a dia e vamos entender a razoabilidade do direito civil. E para finalizar essa aula de como estudar direito civil, é fundamental você entender o papel do Estado, deixa na tela, o papel do Estado no direito privado. E a maioria dos alunos não sabem isso. A verdade é essa. Tá? Aquela dicotomia, direito público, direito privado, que a gente aprende ou deveria ter aprendido no primeiro período da faculdade, que eu falo na minha aula de reaprendizagem jurídica, ela é fundamental para o raciocínio jurídico. Porque a maior parte das disciplinas jurídicas são direito público. Penal é direito público, administrativo, constitucional, processo. Todas são disciplinas tributário, previdenciário, todas são disciplinas financeiro, todas são direito ambiental, todas são disciplinas do ramo do direito público. Olha para cá. O direito público é o direito da heteronomia. O que é hétero? Diferente. Nomia, norma. Quando eu falo em direito público ser o direito da heteronomia, eu estou dizendo que o direito público é aquele que vai ditar normas de comportamentos para os diferentes. Então, o direito público dita norma de comportamento para o próprio Estado, mas dita norma de comportamento para o cidadão privado. Então, quantas normas nós cumprimos por força de mandamento estatal? Dezenas. Eu paguei meu IPVA do meu carro semana passada. Vocês pagaram também IPVA aí alguém? Paguei semana passada o IPVA. Paguei porque eu quis? Não, eu paguei porque há uma norma de direito tributário que me obriga a pagar esse tributo real. Esse tributo que incide sobre a propriedade de bens e direitos. Todo mundo tá junto? Beleza. Todo mundo aqui já sentiu vontade de bater em alguém? Hein? Já sentiu vontade? Ah, esse cara merece um soco no meio da cara, bem dado aqui para quebrar o nariz e os dentes. Alguém já sentiu? Gente, não é que você fez. Você sentiu, já sentiu essa vontade? É impunível, né? No iter criminis, né? A mera cogitação não gera punição, não é isso? Então você simplesmente pensou, não tem problema nenhum. Você pode pensar e o direito te permite esse tipo de pensamento. Talvez a religião não. Você vai ter que rezar umas 4 Ave Maria, uns 15 Pai Nosso. Mas o direito, ele permite esse tipo de pensamento. Esse pensamento é impunível. Agora, se você vai lá e realiza essa conduta e dá no meio da cara daquela pessoa que você não gosta, pergunto para você, o direito vai se importar com esse comportamento? Vai. Você violou o direito alheio? Violou. Você vai ter consequências aplicáveis pelo direito? Vai. Então aqui, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de um Estado que é determinador das condutas e um Estado que é o quê? Repressor. Esse é o Estado do direito público. Ok? Por que eu falo que quem não gosta de civil não gosta de si próprio? Tem problemas graves de autoestima. Porque o direito civil, ele não trabalha com a lógica da heteronomia. O direito civil, ele trabalha com a lógica da autonomia. Auto, própria, nomia, norma. O direito civil é o direito que te permite criar as suas próprias normas. Eu não tenho um Estado ditando qual deve ser o meu comportamento. Eu tenho uma permissão desse Estado para que eu possa construir as minhas próprias normas. Por isso que eu falo que o direito civil é o direito da liberdade. Eu pergunto, eu sou obrigado a comprar um carro, uma casa, a morar de aluguel? Eu sou obrigado a me casar, a viver em união estável? Eu sou obrigado a ter filhos? Eu sou obrigado a fazer testamento? Eu sou obrigado a contratar? Hein, gente? Não. Tudo isso que eu faço por um movimento voluntário, por um movimento volitivo. Então, enquanto no direito público, no penal, no administrativo, no tributário, no constitucional, o Estado está, desculpa a expressão, cagando regra na sua cabeça o tempo todo, no direito civil, esta não é a lógica.
A lógica do direito civil é o Estado falando, vai lá onde? Vai cuidar da sua vida. Como não gostar do direito civil, sendo ele uma matéria que deixa você cuidar da sua própria vida? Você tem autonomia, você tem autonomia para cuidar dos seus próprios interesses, conforme lhe parecer mais adequado. Esse é o direito civil. Ou seja, a atuação do Estado no direito privado, no direito civil, ela é uma atuação, gravem, subsidiária. Quando eu olho o Código Civil, eu tenho que olhar ele assim, ó. A regra é essa, vírgula. Salvo se as partes dispuserem em sentido contrário. Quantas vezes você já leu isso no direito civil? Salvo disposição em contrário, salvo se as partes estipularem em sentido diverso. Ok? Por quê? Porque está falando assim, o Estado tem que criar uma regra. Mas não que aquela regra vai ser uma norma imperativa, uma norma cogente. Aquela norma, via de regra no direito civil, é uma norma o quê? Dispositiva. Não cogente. Ou seja, uma norma de direito privado. Uma norma que pode ser afastada no caso concreto, conforme manifestação do interesse das partes. Ok? Somente em pontos nodais, pontos cardeais, o Estado vai dizer, isso aqui eu não abro mão. Isso aqui tem que ser assim. Por exemplo, você é proprietário? Tem que cumprir função social da propriedade. Isso aqui não é norma dispositiva, isso aqui é norma imperativa. Aqui eu, Estado, estou fazendo uma intervenção forte no âmbito do direito privado para resguardar interesses que estão para além do sujeito. Interesses de toda a coletividade. Então o Estado vai falar assim, ó, é proprietário? Sim, sou. Tem que cumprir função social da propriedade. Ah, mas eu estou a fim de ser proprietário sem cumprir essa função. Beleza, você até pode ser, mas eu vou te punir. E eu vou dizer que se amanhã essa propriedade sua vier a ser violada, você não vai ter proteção. Então, ou você joga conforme a música, ou você está no sal quando você precisar de mim. Olha como é que é fácil entender. Boa-fé objetiva. Qualquer relação privada, as partes têm que cumprir o princípio da boa-fé objetiva, ou seja, ela tem que agir de forma ética, correta, transparente, leal, honesta. Ok? Todo mundo entende a boa-fé objetiva como padrão de comportamento? Ah, ô Rubens, vamos fazer um contrato aqui, mas vamos colocar uma cláusula que a gente não vai cumprir a boa-fé objetiva. Você dá até risada, por quê? Porque esse princípio é imposto pelo Estado de maneira cogente. Isso aqui não tem negociação, tá, galera? Eu, Estado, estou impondo que as partes, em suas relações privadas, devem agir conforme a boa-fé. Ah, mas se a gente não quiser, eu vou te punir. Quem atuar contrariamente à boa-fé, ao padrão esperado, eu, Estado, vou traçar normas de punição, de repressão. Então, por que entender o papel do Estado no direito civil é fundamental? Para você parar de raciocinar direito civil sob o prisma do direito público. E muita gente faz isso. E muita gente faz isso. E esse é o erro clássico do direito civil. Então você tem que pensar que, ao contrário do direito público, no direito civil, vigora a liberdade, vigora a autonomia, vigora a possibilidade das partes negociarem aquilo. E eu vejo isso, por exemplo, na plataforma de dúvidas dos alunos. Ô, professor, mas não é assim? Eu respondo, não, é assim se as partes não dispuserem em sentido contrário. Mas as partes podem dispor em sentido contrário. Ah, professor, estou com um caso aqui, né, aquela famosa COG, consulta oral gratuita. Estou com um caso aqui, né, e eu estou querendo colocar essa cláusula no contrato. O que você acha? Eu devolvo. A proibição? Não, professor. Então coloca. Ah, então valeu. É porque na aula de administrativo, vocês aprendem lá assim, ó, princípio da legalidade. Primeiro princípio que você aprende no direito administrativo. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei manda. Aprende isso ou não na aula de administrativo? Ao passo que, no direito privado, as partes podem fazer tudo que a lei não proíbe. Tem isso no seu caderno de administrativo? Não tem na aula 1? Tem. Você já raciocinou sobre isso? É exatamente o papo que eu estou batendo com vocês. Enquanto no direito público, como no direito administrativo, como grande exemplo, a legalidade, ela determina, no direito civil, não. A legalidade, ela dá os contornos. E dentro daquele contorno de legalidade, você pode agir da maneira que você quiser, desde que não seja proibido.
desde que não seja uma conduta vedada por lei. Então, a atuação do Estado no direito privado, ela é pontual. E na maior parte das vezes é uma atuação subsidiária. Se você aprender isso, seu raciocínio de civil vai começar a voar muito mais. E para acabar o primeiro bloco, tela. Vamos ao nosso acordo. Primeiro ponto. Eu trabalho muito com essa ideia, que é de um filósofo chamado Derrida, não sei se alguém já estudou, que é a ideia da desconstrução para a reconstrução. O que significa isso filosoficamente, trazendo para dentro de uma sala de aula? Um professor de curso preparatório, como eu sempre fui, ele não está formando a pessoa. Vocês já estão formados, a grande maioria de vocês. Muitas vezes um professor de curso preparatório é aquele que vai ajudar a correr contra o tempo perdido. Vamos ser honestos. Né? Aquilo que deveria ter sido feito lá atrás e não foi feito, ou aquilo que foi feito lá atrás de forma equivocada. Então, muitas vezes, eu vou precisar destruir para reconstruir. Vamos usar um exemplo de um engenheiro, de um arquiteto. Você pega um prédio velho, caindo aos pedaços, aí vai lá o engenheiro arquiteto e fala, olha, numa boa, para reformar esse prédio, é melhor jogar ele no chão e construir outro. É ou não é, gente? Sim ou não? Então, às vezes, a gente precisa demolir conceitos, limpar o lote, para depois construir um prédio novo. Vocês entendem isso? Então, não é uma forma de duvidar do que você aprendeu. Com essa experiência que a gente tem, muitas vezes eu sei que determinadas matérias lhe foram ensinadas de maneira equivocada. E você grava conceitos equivocados. E tende a repetir aqueles conceitos automaticamente. E vai continuar errando questão de prova. Então, muitas vezes eu vou falar assim, vamos limpar o lote. Você aprendeu assim, não aprendeu? Aí você, eu vou falar, então agora você não sabe mais nada. Mas isso vai ser importante porque fazer reforma em prédio velho vai dar merda. Às vezes é melhor o quê? Demolir. Tela. Às vezes é melhor o quê? Desconstruir para reconstruir. Vou dar um exemplo básico. O que é prescrição? É a perda do direito. É a perda da ação. Não faz isso não. Vamos desconstruir tudo e começar do zero, que é melhor. Tá joia? Segundo acordo. Esse é ótimo. Tela. Tela. Ter um aprendizado multissensorial. Eu sou um cara que estudo de tudo, ouço podcast todo dia. Eu sou um cara sempre aberto a novos conhecimentos. Curioso por natureza. E uma vez, eu fui palestrar no TED, sabe TED, aquele ciclo de palestras? E uma palestra que lá estava me chamou muita atenção. De um rapaz que era neurocientista. E ele falou que as maiores experiências da nossa vida são experiências multissensoriais. Vou repetir. As maiores experiências da nossa vida são experiências multissensoriais. O que significa isso? Experiências que ativam mais de um sentido no nosso corpo, na nossa mente. Ok? Se eu perguntar qual é o melhor restaurante, a melhor comida que você já comeu, você vai puxar na mente, tem algumas, Bruno, eu lembro de uma comida que eu comi em tal lugar, o cheiro era maravilhoso, o lugar era excelente, as pessoas que eu estavam, o atendimento, o sabor, a música que estava tocando ao fundo, foi uma experiência maravilhosa que eu nunca mais esqueço. É assim ou não é, gente? Qual a melhor festa da sua vida? Mesma coisa, né? Quem é a pessoa que você tem mais pele, mais química? Nem me fale, Bruno. Já fico aqui, né, doidinho. Gente, por quê? Porque são experiências que te marcam de forma o quê? Multissensorial. Qual a maior aventura que você vê? Mergulhei com tubarões, ativou o medo, ativou a temperatura do meu corpo, né? Eu fiquei ali premido por um ambiente. Gente, tudo que marca a nossa vida, pode observar, tem algo de multissensorial. E a gente pode trazer isso para o aprendizado. E eu sou um cara que me esforço muito aqui nesse púlpito, vocês vão me conhecer um pouco mais. Por quê? Pelo amor que eu tenho pelo que eu faço, pelo tanto que eu gosto disso, e pelo tanto que eu gosto de ver o aluno aprender. Então, às vezes, eu vou gritar. Eu odeio quando você grita. Agora você vai começar a entender. Porque quando eu grito, eu te tiro de onde você porventura estava. E
eu te trago para o momento presente. Porque eu ativei um sentido seu, que é a audição. Ou às vezes quando eu falo baixinho. Você estava distraído? Por que esse cara está falando baixinho? Acabou a aula? Oba! Olha o pensamento infantil. Acabou a aula? Oba! Colégio, né? A gente pensava assim. Às vezes eu falo, anota aí! Às vezes tem gente abrindo o caderno. Por quê? Porque quando você anota, você está ativando sua mente, seu olhar, seu tato no caderno. E aí chegar lá na prova daqui a um ano, você lembra até a posição que aquilo estava escrito no seu caderno. Nossa, isso eu escrevi lá em cima e ainda coloquei um asterisco. Quando o Bruno fala, coloca um coração aí, eu estou ativando o quê? Suas experiências multissensoriais. Eu estou trabalhando formas de você memorizar aquilo, guardar aquilo eternamente. Entenderam a ideia? Quando eu falo, vem comigo, olha para mim, coloca na tela. Quando eu trago um recurso aqui, é tudo para quê? Ativar essa multissensorialidade. Se você ficar minha aula toda assim, ó, não é o momento de anotar, tá? Mas se você ficar assim, 18 horas comigo assim, você está ativando visão e audição. Mais nada. Você não interagiu com a aula, você não se abriu para a aula, você não se abriu ao aprendizado, você não anotou o que eu mandei anotar, você não fez os processos mnemônicos, o seu processo de aprendizado vai ser inferior. Não é Bruno que está falando isso. São neurocientistas. Eu sei que a ciência está meio em queda, né? A galera tem duvidado muito da ciência, mas, assim, vamos falar a verdade. Foi neurocientista que falou isso. Ah, esse aqui é importante, tela. Vamos deixar o preconceito, pré-conceito, conceitos antecipados, bem longe das minhas aulas, por favor, tá bom? Então vem comigo. Eu acho muito legal você ter sua religião, acho muito legal você ter sua fé, acho muito legal você ter suas crenças, a sua visão de mundo. Isso é muito legítimo. E isso é muito importante na sua construção da sua biografia. A gente é aquilo que a gente acredita. A gente é aquilo que a gente vê. A gente é aquilo que a gente estuda. A gente é a ética que a gente tem. E cada um vai ter a sua e eu não quero mudar de ninguém. Tá? Mas muitas vezes eu vou tocar em pontos sensíveis. E eu vou tocar nesses pontos sensíveis não sob o prisma do Bruno, mas sob o prisma do prof. Bruno. O que o Bruno pensa, o que o Bruno acha, o que o Bruno professa, o que o Bruno tem de fé ou não tem de fé, foda-se. Isso não tem nada a ver com vocês. Isso é o Bruno. E eu não me sinto legitimado a trazer isso para a sala de aula. Mas eu sou professor. E como professor, eu vou trazer argumentos jurídicos para defender certas posições. Num Estado laico. Num Estado democrático. Tem sido esquecida essa expressão, né? O que é o Estado democrático? O que aceita várias visões de mundo. Por mais antagônicas à sua visão de mundo que seja. Mas visões antagônicas que não deixem de ser respeitosas. Que não ofendam direitos alheios. Então nós vamos falar aqui de transgênero. Nós vamos falar de aborto. Nós vamos falar de criogenia. Nós vamos falar de uma série de temas sensíveis que, por vezes, podem violar a sua fé, a sua crença, a sua moral, a sua visão de mundo. Mas aqui eu vou ensinar a vocês a coisa mais importante de todas as minhas aulas. Que é isso aqui, ó. O distanciamento do seu eu com a sua fé, com a sua crença, com a sua ética, e do seu eu cientista, do seu eu jurista. Então, Rubens, eu posso perguntar, cara, você é a favor do casamento homoafetivo? Não, sou contra, isso viola a Bíblia, essas pessoas vão para o inferno. Beleza, é a sua visão de mundo. Ok? Agora, a gente não vai tolerar que essa sua visão de mundo queira ser imposta coercitivamente a outras pessoas. Porque isso não é uma visão democrática, isso é uma visão autoritária. Ok? Então, o que eu quero ensinar é o quê? Essa coisa que pouca gente consegue fazer. Esse distanciamento. Eu, Bruno, pela fé que eu professo, pelo que eu acredito,
pela visão de mundo que eu tenho, eu acho um absurdo o casamento homoafetivo. Mas do ponto de vista jurídico, eu entendo que não há argumentos para sermos contra dentro de um Estado democrático de direito. Cada um vai ter a visão de mundo que quer. Eu tenho a minha, a outra pessoa tem direito de ter a dela. Vocês entendem essa concepção? Então é separar o eu moral do eu jurista. Eu, Bruno, acho que não incentivaria uma mulher a fazer o aborto de um filho meu. Mas quem sou eu para falar que a Maria não deve abortar? Eu não estou na pele dela. Eu não vivo a dor dela. Eu não sei o que ela está passando. Eu não sei qual é a concepção de mundo que ela tem. Mas Maria vai para o inferno. A Maria nem acredita em Deus. Tampouco no diabo. Ela vai para o inferno na sua visão. Talvez não na dela. Então, para a gente ter acordos muito bem construídos, a gente precisa o quê? Abrir a cabeça. Tá? Então eu já falo isso aqui, porque tem gente que vai, é absurdo falar disso em aula. Filho, é o direito. É um Estado democrático. E todas essas concepções devem ser debatidas. Ok? E, para fechar esse bloco, vamos combinar, né? Vamos ser leves, vamos aprender com alegria, vamos ter os corações e as mentes abertos, porque assim a gente aprende muito mais e a gente vai ter um módulo muito mais propositivo aqui. Ok? Feitos os nossos acordos, construída a forma de você estudar direito civil, vamos começar pelo principal princípio do direito civil. Quem quiser anotar, começou. Princípio da autonomia privada. Quem aprende esse princípio, tudo começa a ficar mais fácil em se tratando de direito civil, direito empresarial e outras disciplinas. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês a autonomia privada e depois a gente constrói um conceito para ser colocado no caderno, combinado? Então larga a caneta, olha a experiência multissensorial. Larga a caneta e vamos trabalhar o que é a autonomia privada. Vocês estão vendo que eu coloquei um círculo aqui, né? Meio oval, todo mundo está enxergando isso? Ficou meio cinza, né? Esse círculo eu chamo de círculo da autonomia privada. Essa linha, esse limite, eu vou colocar de forma bem didática como sendo os limites estabelecidos pelo Estado. Ou seja, dentro desses limites, você pode atuar com autonomia, ou seja, você pode exercer a sua liberdade, você poderá manifestar a sua vontade, você poderá resguardar os seus interesses. Essas três palavras são fundamentais para você entender, como já expliquei, o direito civil. Liberdade, vontade e interesse. Como é que você chama? Amanda? Amanda, vou usar você como exemplo. A Amanda estava me contando antes da aula, né, Amanda? Posso contar para a galera? A Amanda foi pedida em casamento, né, Amanda, pelo namorado dela, vem comigo aqui. E a Amanda me perguntou, Bruno, você acha que eu caso? Eu falei, Amanda, vamos lá. Você é livre para casar ou não casar. Ela, você tem vontade de casar com essa pessoa? Talvez sim, mas não nesse momento. Um cara nunca deve pedir em casamento se ele não tem certeza da resposta, né? Tem uma amiga da minha prima que o cara levou ela para um navio e pediu em casamento lá. Ela falou, não, velho. Né? Virou piada, coitado, né? Pô, o cara foi todo bonitinho, levou para um cruzeiro, chegou lá num jantar no cruzeiro, aquele jantar com o comandante, levou o anel, ela contando, a gente chora de ela. Na hora que ele pegou a caixinha, na hora que eu vi a caixinha, eu olhei para ver se estava muito longe do continente, se dava para eu ir nadando ou não, né? Quer casar com... Não, mas não foi o seu caso, né, Amanda? Você é livre, você pode desejar ou não casar com aquela pessoa, mas esse casamento ou não depende de quê? Dos seus interesses, que são tanto sentimentais quanto patrimoniais, Amanda. Está me chamando de interesseira? Todos nós somos interesseiros, porque todos nós temos interesses. Se aqueles interesses são legítimos ou não, são outros 500. Perfeito? Mas você pode falar assim, ó, ô Bruno, eu acho que eu não vou casar com ele porque eu já vi que ele é um bom vivan.
O pai dele tem dinheiro, ele não faz porra nenhuma da vida, é um baita de um playboy, não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, é até boa gente, mas eu fico pensando como é que vai ser minha vida com ele em 10 anos. Eu estou aqui ralando para concurso, buscando meu lugar ao sol, querendo um cargo público dos meus sonhos, e ele fica sempre me puxando para baixo, falando que eu sou doida, de querer ir para o interior, trabalhar. Ele tem outra visão de mundo, Bruno, então os nossos interesses são o quê? Diferentes. É natural isso ou não, gente? Aí o que eu te respondo? Então não precisa casar. Porque você tem autonomia para casar ou não. Se fosse pagar tributo, você tinha autonomia para pagar tributo? Não. Se fosse cumprir regras de licitação, você tinha autonomia para cumprir ou não cumprir regras de licitação? Não. Então, Amanda, a gente vai verificar isso sob o prisma dessa tal de autonomia privada. Então, se você resolver se casar, eu vou colocar um X aqui, ó. O casamento é um ato de autonomia privada, entendem isso? Me dá um exemplo que o casamento é um ato de autonomia privada, além de casar ou não casar, que é o ponto inicial de tudo. Me dá um exemplo. Como é que você chama? Silvana? Fala aí, Silvana, você falou certinho. Regime de bens. Quando os nubentes podem escolher o regime de bens, isso é uma prova de que eles têm o quê? Autonomia privada no âmbito do casamento. Outra coisa hoje bem discutível, nem sei nem como é que a Reivane pensa nisso, estou precisando de jantar com ela e conversar um pouco com ela sobre isso. Deveres matrimoniais. Houve um tempo em que esses deveres eram impostos pelo Estado. Então, dever de coabitação. Caiu na prova agora de delegado do Rio. Se na união estável, havia ou não dever de coabitação? Há ou não? Dever? A coabitação é um dever? Ou ela é uma faculdade? Ô Amanda, você pode casar com esse seu marido e vocês decidirem morar em casas diferentes? Pode ou não? Ou vai ter um fiscal da família agora? Olá, eu sou o fiscal da família, você é a Amanda? Sim. Seu marido está em casa? Não, ele mora em casa diferente. Meu Deus, multa. Hein, gente? Porque se é dever, a gente pressupõe o quê? Sanções. Por que os deveres matrimoniais já foram importantes? Porque por muito tempo, para romper o casamento, a gente tinha que imputar a culpa num dos cônjuges. Então, quem descumpriu o dever era o culpado, e a outra parte, que era vítima, né? Se é que a gente pode pensar em relações humanas assim, né? Um é culpado, o outro é inocente. Então, até 2010, quando a gente não tinha o divórcio por denúncia vazia, que veio com a emenda constitucional 66, a gente precisava dos deveres matrimoniais para quê? Para imputar a culpa. Dever de fidelidade. Esse aí é pesado, Bruno. Não gosto de falar sobre ele. Né? Difícil, já falaram ali atrás. É foda. Fidelidade é foda. Né? Como é que você chama mesmo? Já foi aluno, velho? É o Thiago, já foi aluno, né? Delegado, né, Thiago? Eu lembro. Ô, Thiagão, você que falou aí é foda. Sua mulher tá assistindo, não, né? Ah, ufa. Ô, Thiago, qual delas, né? Qual delas foi ótimo, Rubens. Ô, Thiago, dever de fidelidade. Será que é dever ou faculdade de fidelidade? Entende essa perspectiva? Por quê? Vem cá. Não, peraí. Vocês conhecem algum casal, amigo de vocês, seja mais novo, mais velho, que tem, tipo assim, uma relação aberta? Eu conheço alguns hoje. Gente, relação aberta não significa relação devassada. Né? Tem um amigo meu que todo ano ele consegue 15 dias de férias sozinho. Né? Mas a mulher dele fala, na boa, se ele quer fazer alguma coisa, você acha que vai ser nos 15 dias que ele vai fazer? Ele faz aqui, meio-dia, fala que vai almoçar e faz. Então você acha que eu vou ficar estressando se o cara quer ir pescar, se o cara quer ir para os Estados Unidos ver jogo, se o cara quer ir para a Europa ver jogo? O problema é dele. Trouxa. Trouxa é a sua concepção. Se eles estão bem assim, a pergunta é, o que o Estado, e mais do que o Estado, você tem a ver com isso? O direito civil é pura terapia. Né? Agora vai ter um fiscal. Opa, você aqui entrando no motel, hein? É casado? Toma ali uma multa. Recebe? Né? João Kleber, né? Teste de fidelidade. Parou. Tinha o Oliver, lembra do Oliver?
Teste de fidelidade, esse é antigo. Ô, gente, por que eu estou querendo desconstruir isso na cabeça de vocês? Olha a desconstrução. Porque tem coisas que a gente aprende lá atrás e não sabe o motivo que elas existem. Elas existiram num momento. Será que hoje cabe isso? Às vezes cabe. Vou dar um exemplo. O STJ já deu indenização para pessoas que foram traídas em casos graves de traição pelo rompimento do dever de fidelidade. O primeiro caso do STJ foi lá em 2009, 2010. Um rapaz foi casado por 15 anos com uma moça, tiveram 2 filhos. Um belo dia ele descobriu, chegou lá uma vizinha fofoqueira e falou que os filhos não eram dele. Ele foi fazer DNA e descobriu-se que os filhos eram de quem? De um amigo do casal, amigo há mais de 20 anos. Eles eram amantes. Esse cara recebeu uma indenização de R$200 mil na época. Então eu vou anotar no meu caderno. Todo chifre merece indenização. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que o STJ, naquele caso, entendeu o quê? Que era uma violação grave, que causou dor, sofrimento. Imagina, dizer que há 15 anos o filho como o seu, uma paternidade socioafetiva super consolidada, um dia você descobre que não é pai biológico, a pessoa está te enganando há 20 anos. Deve doer um pouco. Tá bom? Agora eu tava com um crush. Eu descobri que ele tem mais 8 crushes. Que ele tava no Tinder. Pera lá, né, irmão? Isso não vai dar indenização. Mas o que as pessoas hoje querem fazer, Tiago? Elas querem resumir tudo a um tweet, a uma manchete de jornal. Ser traído gera indenização. Não é assim que vocês vão aprender direito, desculpa. Então, se alguém te pergunta numa mesa de bar, como é que você chama? Daniele, se alguém te pergunta, Daniele, numa mesa de bar, e aí, chifre dá indenização? É que você responde, depende. Há chifres e chifres. Mas o direito é muito complexo. Não, é porque o direito não é matemática. Eu não posso fazer uma fórmula genérica que se aplica a todo e qualquer caso, porque isso seria injustiça. Então como é que você educa seu colega no boteco? O direito, ele não é feito só de postulados, ele é feito de construções que irão variar conforme o terreno. Se eu vou construir no terreno A, a casa sai de um jeito, o custo é um. Se eu vou construir num barranco, o custo é outro. É lógico isso ou não é, gente? O direito é assim também. Cada caso é um caso. Então, é correto falar que não existem mais deveres matrimoniais? É incorreto. Mas é correto a gente dizer que os deveres matrimoniais hoje estão relativizados até por força da autonomia privada? Sim. Só usei um exemplo, eu podia usar 500 aqui na aula. Entenderam a ideia? Entendeu, Amanda? Então, tudo depende dos combinados. Tudo depende da autonomia. Perfeito? Hoje se discute no direito civil, o direito civil tem cada discussão moderna, gente, que assim, não é década de 40, Tício, Meve e Caio. Assim, é coisa lá da frente. A minha tese de doutorado é sobre inteligência artificial, como que o direito civil vai fazer diante disso. Super moderno. Minha dissertação de mestrado é sobre bens digitais. Qual é o destino dos bens digitais depois da nossa morte ou em caso de incapacidade? Né? Hoje tem discussão no direito civil, uma discussão feroz, ferrenha, sobre se a autonomia privada pode afastar direito à indenização. Por exemplo, será, Amanda, que no seu pacto antinupcial pode ter uma cláusula assim, em caso de traição, o corno não poderá pedir indenização ao traidor? Será que isso está no âmbito da autonomia privada ou não? Isso é tese. Tem muito argumento bom para um lado ou para o outro. Amanda, você é uma musa fitness do Instagram. E você trabalha com aquilo. E você quer muito ser mãe. Mas você não quer os ônus da maternidade sobre o seu próprio corpo. Então por que quer ser mãe? Ô, dona Chiquinha, da esquina, que senta na portinha, fica na sua aí, tá? Ô, Amanda, aí você e seu marido, que vocês se casaram, decidem ir para a Ucrânia e contratar uma moça para gerir o filho de vocês.
Uma barriga de aluguel. Vocês viram esse drama na guerra da Ucrânia? E aí? Será que, Amanda, isso é legítimo ou não? Será que o Estado deve interferir nesse âmbito de decisão privada de vocês? Ou o Estado pode falar, você não pode ter barriga de aluguel. Ou o Estado pode falar, só pode ter barriga de aluguel em caso de dificuldade em engravidar cientificamente comprovada, medicamente comprovada, e a pessoa que vai ceder útero tem que ceder de forma gratuita, e tem que ser parente até terceiro grau. Será que esse tipo de limitação do Estado é uma limitação legítima ou ilegítima? É tese. Tem um monte de gente no Brasil escrevendo sobre isso. Tem um Supremo Cast, já escutaram nosso podcast? Já, né? Tem um Supremo Cast lá sobre comércio de órgãos. O Lucas, colega meu, eu trouxe ele para falar sobre comércio de órgãos. Ao invés do Estado simplesmente proibir e incentivar o mercado negro de comércio de órgãos, será que não seria melhor o Estado regulamentar, estabelecendo os requisitos, as situações em que isso será permitido, as situações em que isso é vedado, se pode ter remuneração, se só pode ser uma sessão gratuita? Será que não seria melhor comércio de órgãos? Será que a gente vai chegar àquela expressão, vou ter que vender um rim, literalmente? Né? Ô, Amanda, um dia seu marido chega na sua casa e fala, Amanda, tem uma ótima novidade para você. Ela o quê? Conheci a Joana. Quem é a Joana? A mulher pela qual estou perdidamente apaixonado. Você, hã? Calma, calma, vamos respirar. Eu não quero te largar. Como assim? Eu estou te contando da Joana porque o nosso pacto é de transparência. Conheci a Joana numa viagem, me apaixonei perdidamente. Mas eu também te amo. E agora eu amo a Joana. Ah, isso é proibido, Bruno, amar duas pessoas. Não, mas eu amo ela de um jeito e você de outro. Mas vocês duas, para mim, têm um caráter complementar maravilhoso. E eu queria que você conhecesse a Joana. Hã? Ah, Amanda, que isso, é louco? Não, eu sei, impacta. Vai acostumando com a ideia. Joana é nota 10. Segue ela no Insta. Aí a Amanda fica assim e tal, e um dia ela conhece a Joana. E a Joana é uma mulher maravilhosa, super agradável, inteligente, viajada. Uma mulher do mundo. Uma mulher com a cabeça aberta. Uma mulher pronta para o futuro. Aí a Amanda fala para o marido, realmente, a Joana é apaixonante. Por que ela não mora com a gente? Aí ele, tá vendo? Eu te falei, vamos trazer ela aqui. E aí vocês começam a viver um trisal. Não mais um casal. Um trisal. Você é maior, paga suas contas, não deve nada para ninguém, ela também. Vocês começam a viver juntos. Dividir despesas. Vocês compram um apartamento maior. Vocês fazem um quarto gigantesco para vocês três. Ok? Começa a dividir as contas. Começa a construir tudo junto. Você tem um filho, ela tem um filho. Ele é pai de todos os meninos. Vocês consideram mãe de um, mãe de outro. Woodstock. Ô, gente, isso está extremamente comum. Porque isso é disruptivo na sociedade brasileira, mas em outras não. Né? Até um tempo atrás, bigamia era crime. Hoje não mais. Por que não defendermos um casamento ou uma união poliafetiva? Absurdo. Para você. Então, qual é a recomendação? Deixe o preconceito de lado e não aceite terceiras pessoas. Continue sendo como você é. Agora, se a Amanda, o marido e a Joana estão a fim de viver assim, a pergunta é, o que você tem a ver com isso? Vou de novo à figura do fiscal de Estado. Olá, quem é você? Joana. Você, Amanda. Você, sou o João. Vocês são o quê? Nós somos um trisal. Vou levar para o Ministério Público entrar com uma ação cautelar de separação de corpos dessa putaria. Isso é fiscal de vida alheia, gente.
Isso é tese. Tem muita gente escrevendo sobre isso no Brasil no direito civil. Porque os fatos são muito mais ricos do que as previsões normativas. Então, Amanda, o que eu tenho a te dizer é, nós temos milhares de pessoas hoje no Brasil vivendo em situação de família poliafetiva. Quer você queira, quer você não queira. Isso é um fato. Você acha que a união homoafetiva no Brasil só veio depois de 2010, 2009, quando o Supremo reconheceu? Ou isso já existia desde a década de 50, de 40, de 60, de forma muito mais velada, com muito mais preconceito? Sempre existiu ou não sempre existiu, gente? Lógico que sempre existiu. Então a questão é abrir a nossa mente e discutir qual é o papel do Estado. A pergunta a ser feita no âmbito da autonomia privada, para todos esses assuntos, é esse aqui, ó. O Estado deve limitar ou não esse tipo de comportamento? E mais, você ficar fera em direito civil, Tiago, no Estado democrático de direito, esse tipo de restrição imposta pelo Estado, ela é legítima? Ou ela viola a dignidade de quem está envolvido nela? Porque a gente ainda encontra, sabe, Amanda, situações de família poliafetiva sendo judicializadas. Porque um dia, você, a Joana e o João podem ter brigado. E podem querer o quê? Separar. Como é que vai ficar os alimentos dos meninos? Como é que vai ficar a guarda? Vai ser compartilhada entre os três? E o patrimônio que vocês adquiriram vai ser vendido e dividido, rateado o valor, né, Daniel? Aí você chega no judiciário e tem juiz que não faz a menor noção de qual é a função dele, que coloca argumento religioso na sentença. Né? E aí você pergunta, essa sentença é nula. Uma sentença em que o juiz coloca valores pessoais em detrimento do caso que está sendo julgado, tem nome. Sentença nula. Nula. Outro dia, Rubens, pegando o gancho que você falou, um senhor de idade, 70 anos de idade, contratou uma prostituta. E aí, ô Rubens, ao contratar uma prostituta, ele não pagou o acordo feito. A prostituta, na autotutela do crédito, levou a correntinha dele de ouro. Né? Isso chegou ao judiciário. Tá? Primeira pergunta. Se a prostituta é maior e capaz, ela tem direito de cobrar os serviços perante o Estado ou não? Sim ou não, gente? Hoje mais do que nunca, sim. É questão de produzir prova. Manda conversa do WhatsApp, do aplicativo que ela usa, do site, testemunhal. É questão probatória. Mas o direito de crédito foi violado e existe. Ele pode discutir a qualidade do serviço, como defesa, o combinado não foi cumprido, a gente combinou ABC, ela não fez nem o A. Então, assim, né? É uma questão de discussão probatória. E como toda questão que envolve intimidade, há uma dificuldade probatória. Maria da Penha está aí para nos lembrar sempre da dificuldade probatória que a gente tem no âmbito de agressões à violência, né, doméstica. Perfeito? Sempre que estupro é outro exemplo. Sempre que envolve intimidade é mais difícil a prova. Nesse caso da prostituta seria o mesmo. Mas teve juiz que, ao se deparar com essa situação, quis colocar um pingo de moralidade ou de moralismo na sentença. Um senhor dessa idade deveria estar indo à igreja e não contratando prostitutas. Sentença. Publicada, viralizada. Então, vocês sempre vão receber no WhatsApp sentenças assim. Vocês vão lembrar da aula de prof. Bruno, lembrando que o quê? Que essa sentença é nula. Porque ela não julgou com base na Constituição e nas leis, julgou com base no sentimento, na visão de mundo do juiz. E a gente vê isso acontecer com o delegado, com o promotor, com o juiz. Não sejam essas pessoas. Vocês não estão ali para dar opinião na vida alheia. Vocês estão ali para aplicar a lei, o que é fundamentalmente distinto. Entendeu? Então, olha para cá. Se eu decido comprar uma propriedade, se eu decido comprar uma propriedade, pergunto, é exercício de autonomia privada ou não, gente? Sim. Se eu decido morar de aluguel? Sim. Se eu decido prestar fiança para um amigo?
Sim. Se eu resolvo fazer seguro do meu carro? Sim. Se eu resolvo comprar uma passagem de avião, ser transportado? Sim. Se eu resolvo agredir alguém? Não. Não, eu não tenho liberdade para agredir alguém. Eu posso ter vontade, né? É aquilo que a gente falou. Mas eu estou falando que a autonomia é uma conjunção desses três. Eu não tenho liberdade para agredir alguém. Então, a prática de ato ilícito é prática de ato de autonomia privada? Não. Autonomia privada é aquilo que o Estado permite que eu decida. Então, se eu decido adotar uma criança, esse ato maravilhoso, é ato de autonomia privada? Sim, eu tenho liberdade para adotar, eu não sou obrigado a adotar. Agora tem uma lei, cada pessoa que ganha mais de 10 mil é obrigada a adotar uma criança. Hein? Tem isso? Não, então é uma faculdade, é uma liberdade. Todo mundo concorda? Outra pergunta, eu posso fazer testamento ou eu sou obrigado a fazer testamento? Faço se eu quiser. Eu posso fazer testamento vital, dizendo quais cuidados de saúde eu quero receber em caso de incapacidade? Posso ou não posso? Fazer testamento vital? Posso fazer testamento vital, né? E existe uma série de questões que estão nessa zona limítrofe, como eu coloquei, família poliafetiva, comércio de órgãos, ok? Respeito ou não a deveres matrimoniais, que estão sendo discutidos. Se devem ficar aqui numa zona de liberdade ou se deve ficar aqui numa zona de restrição. Entendem isso? Para tudo e olha para cá. Se você entendeu isso, seus problemas de direito civil acabaram. Porque o direito civil é todo ele premido com base na autonomia privada. Então, o que o direito civil vai fazer? Ele vai regulamentar o exercício da nossa liberdade com base na nossa vontade, buscando atingir os nossos interesses, ou seja, ele vai resguardar a nossa autonomia privada. O Rubens, você acabou de aprender. O que é o direito civil? É o direito da autonomia. É o direito que vai buscar resguardar a autonomia privada. Então vamos anotar quem quiser. Autonomia privada está na tela. É o âmbito dentro do qual, olha o círculo, é o âmbito dentro do qual os sujeitos, nós, né, as pessoas naturais e jurídicas, poderão definir suas próprias regras. Isso é bonito demais, né? Poder definir as próprias regras. De acordo com o quê? Agora a Amanda já sabe, né, Amanda? De acordo com a nossa vontade. De acordo com a nossa vontade. Visando satisfazer o quê? Buscando alcançar o quê? Os nossos interesses. Desde que o quê? Bonito, hein? Desde que o quê? Desde que respeitados os limites impostos pelo Estado. E o Estado fala através do instrumento chamado lei. Ok? Desde que respeitados os limites impostos pela lei. Ficou fácil ou não? Então vou tirar da tela. Acabaram de anotar? Respeitados os limites impostos por lei. Fechou? Agora, momento não pisca, olha para cá, já tirei. Pensou em autonomia privada, você pensou em que, Amanda? Liberdade de agir ou não agir. Manifestação de vontade. E essa vontade é vocacionada a alcançar o quê? Os interesses próprios. Ok? Então, o direito civil, ele tutela os nossos interesses. Amanda, se o seu interesse é casar, o direito civil vai te tutelar. Se o seu interesse agora é divorciar, o direito civil vai te tutelar. Se o seu interesse é fazer um testamento, o direito civil vai te tutelar. Se o seu interesse é comprar uma casa ou alugar um apartamento, o direito civil vai te proteger, vai te tutelar, vai dizer qual é o caminho que você tem que percorrer. Como não gostar dessa matéria? Se ela te protege o tempo inteiro no âmbito da sua vida privada.